Salve, gente! Estamos chegando à Rede Brasil para apresentar mais uma vez o nosso De Papo Pro Ar. E hoje, recebendo um cara que uma pessoa que eu já conheço, né, pelo seu trabalho. Eu nunca tive a honra de entrevistá-lo, de bater um papo mais profundo com ele, porque a ocasião não se apresentou. Mas sei das atividades dele, sei de todo o potencial que ele tem. E na dramaturgia ele faz tudo. Ele é ator, ele é diretor, ele é produtor. Tudo que acaba em "or" dentro da dramaturgia é com ele, né? É o Nil Marcondes. Tudo bem, Nil? Tudo bem, Décio. É um prazer estar aqui no teu programa. Para mim também é uma satisfação estar sendo entrevistado por você. Conheço o teu trabalho também há muito tempo. E nos ouros aí faltou o dublador. Faltou o dublador, é verdade. Dublador, que é faltou o dublador também. Eu acho que é uma das profissões que eu mais amo e sou presenteado pela vida por essa profissão. E que é dificílimo, né? A gente tem ideia que é uma coisa fácil, mas quando você... Porque eu achava, bom, se você é ator, você é dublador. Não, nem sempre. Porque existe uma técnica, um cuidado e um caminho que muitas vezes você se perde, até na empolgação de estar fazendo. Sim. Eu brincava muito quando era criança na frente da TV de tirar o som da TV e não sabia o que eu estava fazendo. Anos depois eu descobri que eu era dublador. Inclusive, um dos últimos trabalhos, para quem assistiu, Guardiões das Galáxias 4, eu sou o vilão. Eu faço o Auto Revolucionário, que é o cara que criou aqueles personagens do Rocket, né, que é aquela raposinha que todo mundo fica na dúvida, e o Groot. E foi um trabalho para a Disney, meu primeiro trabalho para a Disney, mesmo já tendo 20 anos de carreira. Você vê, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Claro. A própria Disney falou, rapaz, onde você estava? Porque a gente nunca fez um teste com você. Eu falei, importante que nós nos descobrimos. Claro, claro. E logo em seguida fiz uma participação na Pequena Sereia. Eu faço um senhorzinho, porque às vezes a gente dá uma envelhecida na voz, dependendo do personagem. Ou até às vezes a gente muda completamente para fazer um desenho animado, que eu tenho alguns. E aí eu faço o pescador que resgata a Pequena Sereia. Mas você disse aí do roteirista, eu costumo dizer que eu faço o esqueleto de um roteiro. Tá. E sempre, claro, dou na mão de um roteirista mais experiente. Mas dirigir, sim. Eu tenho direção de 3 curtas, 2 clipes, um do Rapping Hood, que é com os Amigos no Peão, que é um grande amigo. E agora a gente está indo para umas novas produções. Fui convidado para fazer A Outra Face, que é um filme do Alessandro Barros, que a gente vai falar da Bíblia, mas de uma forma totalmente realista, no sentido de... Existe muita forma de falar da Bíblia, a gente sempre fala daquela forma limpa, bonita, tranquila, que esse cara parece que não tem problema. E aí ele vai falar que a outra face é literalmente quando tem uma passagem na Bíblia que você toma um tapa na cara e dá outra face. Sim. Só que ele vai mostrar que esse cara, para dar outra face, talvez vai demorar um pouquinho mais. Que, na verdade, ele queria dar o primeiro tapa também. Que é o ser humano, né? Claro, Nós temos o livre-arbítrio. Eu acho que a coisa mais difícil que Deus deu foi realmente o livre-arbítrio. Para você fazer bem as suas escolhas. Sem dúvida. Você está na tela, inclusive. Ah, olha só! Esse é o... Então fique tranquilo. Eu vou sorrir o tempo todinho. Eu prometo. Sim. Nesse caso, vou te prometer uma coisa. Se um dia você ficar triste, Titã, eu irei sorrir por você. Para que você possa voltar a sorrir também. Tá bom. É uma promessa mútua. Olha só! E esse é um momento maravilhoso desse filme, que é Ticket of Destiny. Esses caras são os condutores desses pré-adolescentes que têm alguns poderes que eles não entendem como lidar. E esse momento desse personagem, o condutor dele, o mestre dele de um doutorado, digamos assim, tinha acabado de morrer. Ah, tá. E nessa tristeza dele chega essa menina para retomar a vida dela e dar essa alegria. Falar, agora você tem alguém para conduzir. Por isso que a gente usou esse tom muito lá embaixo. Sim. E outra curiosidade da dublagem, isso como que foi feito esse teste. Eles me mandaram a imagem desse cara, às vezes tem uma referência de voz que vem de fora. E esse não tinha referência. E o que eu peguei é que ele tinha 3 camisas amarradas aqui, estava com uma calça muito apertada e tinha ao mesmo tempo dessa coisa andrógena, e ele estava cozinhando, eu cozinho também. Falei, não vou colocar uma voz pesada, eu falei, vou colocar uma voz suave, que fica uma dúvida, para que caminho ele vai?
e deu muito certo. Passei no teste e é principalmente uma voz que transmite sabedoria. E tranquilidade. Tinha que transmitir essa tranquilidade e sabedoria, exatamente. A tranquilidade vem da sabedoria. Exatamente. Né? Então, e os animes, Décio, têm essa responsabilidade muito grande. Eles dão uns recados muito importantes para a adolescência. Bacana. Que eu não sabia. Eu estou fazendo agora, eu tenho feito muito mais animes. Eu sou, quase a maioria das vezes, eu faço muito vilão também. Porque tem uma facilidade para brincar com a voz. Então, muitas vezes, você não precisa metalizar. Ou aquele mesmo cara engraçado que eu faço, um cara que é o Zavasa, que vem agora aí no anime, que ele te sacaneia o tempo inteiro, mas quando ele tem que virar, ele faz essa virada. E você sente que sempre o caminho pro adolescente que está vendo são lições de sabedoria. O problema aí é que as produtoras podem resolver contratar um dublador só para fazer o desenho todo. A gente estava com essa briga, com essa luta. Pois é, porque aí está sempre, bom, agora você é o vilão. Bom, agora grava só o herói. Agora grava a criança. Agora grava o bebê recém-nascido. Agora grava a mulher que ficou grávida. Pô, você faz, meu. Mas o que acontece? Nós temos em uma produção, no máximo que eu posso fazer são 3 dobras. Ah, é? Posso fazer esse vilão. Isso eu não sabia. E posso fazer 2 ou 3 brincadeiras no máximo. Sei. Ali. E muitas vezes a gente tenta pelo menos fazer a voz mais leve. Sim. E faço o personagem aqui normal e faço uma voz mais leve. Você não pode fazer mais do que 3 dobras em uma produção. Porque também aí é sacanagem, exatamente. Né? Igual eu estava tentando falar da inteligência artificial. Gente, não tem como. E essa emoção que nós temos, nós, seres humanos, a inteligência artificial não tem. Uhum. E diga-se de passagem, porque quando eu falo, pô, nossa dublagem é a melhor do mundo. As pessoas, mas como é a melhor do mundo? Porque ele é dublado em tudo quanto é lugar. Para o chinês, para o americano. Só que a nossa ginga de colocar umas coisas que não tem, mesmo que seja essa coisa meio canastra que eu fiz agora, lá não tem. Mas não é só isso. A maneira de falar. Né? Sei lá, eu já vi filme dublado no exterior, em alguns países, e é uma coisa assim que agride a você. Ontem, eu ainda estava vendo um filme naquele canal europeu lá, agora eu não lembro o nome. Uhum. Tá, e eu estava vendo lá um filme tcheco, né? E as pessoas que estavam dublando, tinha 2 personagens que estavam muito ruim. Né? Você estava ouvindo sendo dublado em português? Sim, estava dublado em português. Fala. Tem um detalhe, sabe o que acontece? Muitas vezes quando o filme é de fora, faziam-se muito isso, hoje não mais. Hoje nós temos amigos que moram lá e são diretores de dublagem lá. Ele saía na rua e falava assim, nossa, você tem cara de brasileiro. Eu falava, não, sou brasileiro de Portugal. Eles pegavam essas pessoas que não eram atores e colocavam para fazer esses filmes. Talvez você tenha escutado isso. Exatamente. E essas pessoas não tinha legenda, não tinha como tirar a dublagem e botar a legenda, né? Não tinha como tirar o azul e colocar o verde, sei lá, aquele troço que tem lá. Uhum. Não tinha legenda. Bom, aí eu estava interessado na história, fiquei vendo, mas tinha 2 personagens, dava vontade de mandar uma pedra na televisão. E é isso, né? eu sinto isso também. E aí eu senti uma coisa, né? Eu comentei com a minha mulher, falei, pomba, mas não podia estar melhor? Ela falou, está melhor do que qualquer dublagem que a gente já viu filme no exterior. Eu falei, tá. Ela falou, então chega. Ah, mas olha que sacada dela. Mas você sacou a diferença, a gente sente, não, dói no ouvido. Dói no claro, ouvido. Porque lá eles narram o filme. Exato. Eles narram a fala do personagem. Exatamente. Eles pegam e leem. E você que se dane, quiser chorar, chora, quiser chutar a televisão, chuta. O problema é seu, né? Eu não conheço dubladores de outros países, mas realmente é isso que você falou. Não são atores, são pessoas que estão lá para ler a parte que lhes cabe. Exatamente. Né? Então, realmente, viva os dubladores brasileiros. Já convivi com muitos históricos, inclusive, das outras gerações de Borges de Barros, por exemplo. Borges de Barros, por exemplo. Gilmara Sanches, Écio Ribeiro. Também. Marlene Costa. Todos esses são meus amigos. Maravilha. Né? Aqueles que já se foram, foram meus amigos, meus grandes amigos.
mas eram atores excepcionais, antes de qualquer coisa. Depois eles eram dubladores. Viraram dubladores. Eu venho também dessa escola. Primeiro Agora, ator, depois dublador. Me diz uma coisa, em televisão você estreou em Chica da Silva? Em televisão, literalmente, para ser mais exato, eu fiz uma abertura de uma novela chamada Sangue do Meu Sangue, no SBT. Tá. E aí, desta novela, eu tinha 2 anos, tinha chegado em São Paulo, vim como modelo e tal, mas o grande objetivo foi comprar a casa para a mãezinha, que deu certo. Seu Osmar Prado, daquele jeito tranquilo dele. Garoto, você é ator? Eu falei, não, senhor, não sou não. Garoto, você é ator? Eu falei, não, senhor. Garoto, você é ator? Eu fiz assim mesmo. Eu falei, sim, senhor, o senhor está dizendo? Assim mesmo eu fiz, não estou interpretando. Eu falei, sim, senhor, o senhor está dizendo, eu sou. A partir daí eu acreditei nisso, assisti a abertura. E estava na sala do Fernando Rancoleta, há muito tempo atrás, entra a dona Irene Ravache, depois dessa abertura ter feito muito sucesso. O seu Osmar falou, aí, Luciano Alessandro chorando, parece que ele está brigando com a gente. Não, né? o Osmar normalmente é assim que você falou, depois de uma caixa de calmante. Né? Não, é mais uma pomba. Né? Exato. Porque eu encontrei com ele agora, bem mais velho, ele tem a mesma energia. Não, ele pula no pescoço. Maravilhoso. Né? E me ajudou, porque eu era muito chucro, assim, não estou com medo desse cara. E deu certo. Dona Irene Ravache me indicou para o Jacques Lagoa. Sim. Que estava... Esse é um baita amigo. Maravilhoso. Um sarrista, que também é outro que me assustou, mas depois virou meu amigo, até hoje. Me indicou, pegou o telefone fixo, gente. Isso a gente está falando de uma coisa, pegou fixo, ligou para o Rio de Janeiro. Foi em 96, 94. Porque tinha, para os que não sabem, né, da nova geração, tinha um telefone que não andava. Né? Ele ficava... preso, lá, tá em cima da mesa. O máximo era você pegar um fio maior para andar com ele até o quarto. Exatamente. Né? Gente você arrumava uma extensão e saía andando com o telefone. Aí você que era uma regalia andar com o telefone. Uma coisa linda, maravilhosa. Mas chamava telefone fixo. Né? Exatamente. Mas, e aí comecei em Chica da Silva. Mas aí realmente, na dramaturgia, Jacques Lagoa me viu, entrei como um bonitão. Eu falei, o garoto é bonito, hein? Mas se não for bom, eu não vou falar o que ele falou, claro. Estou ferrado. Pronto. Fui enganado, mas eu vou pegar a Irene e enganar. Ela sacaneou todo mundo, deu tudo certo. Virei cria do Walter Avancini. E aí, para fechar a Chica da Silva, sentei na frente do mestre Avancini e ele falou, garoto, você foi muito bem, você é ótimo. E tem uma novela aí que é a tua cara, cangaceiro com negros e isso e aquilo. Eu falei, poxa, por dentro, né? Quietinho, mas falei, pô, graças a Deus, deu tudo certo. E aí ele falou, mas o personagem é muito difícil. Eu falei, o senhor falou que era fácil. Não, é muito difícil, tem que andar a cavalo. Eu falei, eu sou de Goiânia, tem um cavalo tatuado debaixo do braço, é um unicórnio, não é um cavalo. Ele deu uma olhada estranha. Ele falou, não, mas tem que atirar. Eu falei, meu pai é do exército, você vai atirar de estilingue, bodoque, espingardinha de chumbo, tudo sério, não estava mentindo. Até cuspe, né? Acerta. Só não falei esse, porque a gente fazia quando era criança. Exatamente. Até aí falei tudo sério. Esse bodoque, até eu. E ele nada. Ele falou, tem que fazer sotaque. Faz sotaque, eu faço agora. Quer dizer, eu estava desesperado com aquele momento. Ele me olhou uns 4 minutos em silêncio. Primeiro ele estava com medo. Primeiro ele falou que estava tudo certo. Ele tomou um puta susto na hora que você falou. Depois ele virou, depois ele falou que era difícil. A hora que ele ia virada, ele ficou por dentro. Eu falei, fiz bobagem. O olhinho já começou a lacrimejar. Eu tinha 20 anos. Ele só fez assim, sai da minha sala, garoto. Eu falei, mas ele falou, sai da minha sala. Eu já saí meio chorando, Vai pro estúdio. E quando você sai meio... Falei, caramba, que droga. E saí assim mesmo. E peguei um ônibus, cheguei até o Flamengo, toco o telefone fixo. Senhor Newton. Falei, senhor Newton? Ou é o banco, ou é da Manchete. Sim. Avancini. Garoto! Sim, senhor mestre. Nunca chamei ele de Avancini. Automaticamente foi mestre. Claro. Vai fazer a novela inteira, mas no primeiro vacilo morre. Eu vacilei depois do 230, porque eu tive 235 capítulos. Uau, maravilha. E faço com muita emoção, porque ele foi um cara, depois de Osmar Prado, olhou para mim e falou assim, você será um grande artista mais do que um grande ator. Você tem verdade no coração e verdade nos olhos, mas você também vai sofrer muito, porque esse é um mundo muito cheio de cobra. Eu não entendi nada ali, só entendi a parte que ele falou que eu ia vencer. Mas, e venceu. Venci. E venceu. Fui com ele para a Globo, liguei para ele no final do ano, ele já tinha feito 2, graças a Deus que eu liguei.
Falei com ele, na próxima tu tá comigo, compadinho, porque era compadre para os mais velhos, e o que eles gostavam mais novo era compadinho. Bacana. Faleceu 2 meses depois, mas foi minha última fala com ele. E a Andréa Avancini e Alexandre Avancini, que trabalhei com o Alexandre na Record, a Andréa falou assim, meu pai sempre falou de você. Isso para mim é o mais importante. Desculpa, gente. É isso, não, pelo amor de Deus. Gente, nós vamos aí a um rápido comercial, mas a gente volta já, é lá e cá, né, para a gente continuar batendo esse papo e o Nil contar para a gente aí essas desdobras e desdobras, né, do meio artístico aí que ele teve que enfrentar para poder vencer na carreira. Já, aguenta aí.